Diversos vereadores, moção de apoio à solidariedade ao manifesto contra as novas regras de conteúdo local para a indústria do petróleo e gás. Em discussão, autor vereador Bruno Pessutti, com a palavra, 10 minutos prorrogáveis. Bom dia a todos os vereadores presentes, aos demais. Recentemente estive aí nessa tribuna defendendo um manifesto, e hoje ele está aqui para que ele seja votado, para que a Petrobras, o governo brasileiro, não mude as regras do conteúdo local. Volto a dizer, o que é o conteúdo local? O conteúdo local é aquela regra que obriga a Petrobras e as outras empresas do setor do petróleo a contratarem exclusivamente mão de obra nacional para fazer as plataformas, para fazer as sondas, para fazer todos os processos e procedimentos e os produtos para a indústria do petróleo. A regra hoje estabelece em 60% a necessidade da Petrobras comprar conteúdo local. Ou seja, a Petrobras pode comprar um navio seco, um navio plataforma lá na China, mas todos os módulos, todos os trabalhos que serão feitos dentro desse navio devem ser feitos no Brasil. E por que isso? Não só para fazer com que a Petrobras e as empresas brasileiras que tenham essa capacidade de fazer essa técnica desenvolvam a economia do Brasil, mas principalmente para gerar empregos. Nós estamos passando por uma crise econômica, a pior da história do Brasil, 2 anos de recessão de 3,5% e 3,8%, respectivamente, que fazem com que 12 milhões de pessoas estejam hoje sem o seu salário, sem o seu emprego, sem as suas garantias necessárias. Isso é lamentável, isso é terrível para a sociedade brasileira. E a possibilidade que nós temos de gerar empregos no ciclo produtivo, na cadeia produtiva do petróleo é muito boa, visto que uma plataforma apenas, aqui, por exemplo, citando o exemplo da Tequinte, localizada em Pontal do Paraná, gera 2.000 empregos diretos, 2.000 empregos diretos, que pode se tornar 6.000 empregos indiretos, e toda a cadeia, não só da produção, mas assim, digo, que leva alimentação, por exemplo, a Risotolândia de Curitiba, que leva alimentação para lá, a Abrafera, aqui da região de Curitiba, que leva os tubos, a própria Acker-Werner, da região de Curitiba, que produz as sondas que serão utilizadas para a exploração do petróleo, geram uma cadeia de pelo menos 30 a 50 mil empregos na região de Curitiba. Hotéis, pensões, casas alugadas? Exatamente, casas alugadas, pensões, a lavanderia, das roupas que os trabalhadores utilizam. É uma cadeia produtiva importantíssima. E se as regras forem alteradas, Cacá Pereira, esses empregos serão gerados na China, esses empregos serão gerados na Índia, esses empregos serão gerados em outro país. E, infelizmente, a população brasileira continuará assolada pela sua crise, sem a possibilidade de receber um salário no final do mês. E esses empregos na cadeia do petróleo, eles são de altíssimo valor agregado. Um soldador, um caldeireiro, uma pessoa que trabalha com um pouco mais de especialidade tem um salário de 3 a 4 mil reais por mês. Um salário muito alto que consegue sustentar muito bem a sua família, principalmente num momento de crise como esse. Obviamente que há dentro dessa cadeia serventes, ajudantes que recebem um salário mínimo ou algo similar a isso. Mas a grande maioria dos salários são salários elevados, salários altíssimos, devido à especialidade e à especificidade que se tem no tratamento dessas obras. E, olha, fazendo um pouco de paráfrase aqui, é o que está acontecendo hoje com essa operação carne fraca. Infelizmente, da mesma forma como aconteceu com o conteúdo local do petróleo, pessoas fizeram mau uso da regra. Pessoas utilizaram a regra para geração de empregos no Brasil, para deturpar a regra e fazer a corrupção, utilizando sobrepreços nos contratos, fraudando licitações, para que algumas pessoas, poucas pessoas, fossem beneficiadas, o que tem motivado, talvez, a Petrobras a querer mudar essa regra, porque não houve controle, não houve a ação necessária dos órgãos fiscalizadores que fizeram com que bilhões de reais fossem desviados. Mas a gente não pode culpar a regra pela falta de caráter de algumas pessoas ao fazer mau uso da regra. Da mesma forma, com a Operação Carne Fraca, pouquíssimas pessoas
foram lá e deturparam todo o sistema, 0,5%, menos de 0,5% de toda a produção pode ter sido alterada por algum motivo de falha de fiscalização ou mau uso da fiscalização, falta de caráter, corrupção, e nós iremos experimentar nos próximos meses uma grande recessão nesse setor importantíssimo, que é o setor da produção da proteína animal. Milhares de produtos deixarão de ser exportados, então, com certeza, haverá uma crise muito grave no setor. Mas, voltando a falar a respeito do que estamos falando, da cadeia produtiva do petróleo, é importantíssimo e peço esse voto favorável à moção para que eu possa levar ao ministro em Brasília e também ao prefeito municipal para que ele também assine esse manifesto, para dizer que Curitiba, os vereadores de Curitiba, a população de Curitiba quer continuar utilizando as regras atuais do petróleo, não porque precisa pensar em petróleo, Curitiba está longe do petróleo, vamos dizer, mas é porque nós queremos e temos empregos na cadeia produtiva do petróleo. Pelo menos 3.000 pessoas em Curitiba estão empregadas diretamente na Aker, na Abrafer, entre outras, mas as pessoas que dependem da cidade de Curitiba, indiretamente, como a Risotolândia, como eu já falei, entre outras, são fundamentais. A própria empresa de transporte de passageiros, a Rimatur, ou outras, que acabam fazendo esse transporte ao litoral do Paraná, dos funcionários das empresas, que vêm, às vezes, de outras localidades. É uma cadeia produtiva muito importante e que nós devemos mantê-la aquecida para fazer com que o Brasil, pelo menos, continue a tentar sair da crise. Os primeiros passos estão sendo dados, mas uma iniciativa como essa, de acabar com o conteúdo local na produção da cadeia produtiva do petróleo, com certeza será um retrocesso nessa retomada do crescimento brasileiro. Então, agradeço a atenção de todos e peço, mais uma vez, o voto favorável a esse manifesto. Muito obrigado. Para discutir. Em discussão, vereadora professora Josete. 10 minutos prorrogáveis. Senhor presidente, demais presentes, eu gostaria de parabenizar o vereador Bruno pela iniciativa. Acho que é uma preocupação bastante relevante, mas além de algumas coisas que ele já destacou na sua intervenção aqui na tribuna, eu gostaria de também trazer à reflexão outros aspectos que são muito importantes em relação ao tema do petróleo e da Petrobras aqui no Brasil. Eu tenho uma outra leitura em relação a qual é a intenção do governo. Eu acho que a intenção do governo não é porque houve corrupção do setor e, por isso, então, ele entende que tem que haver um novo regramento para essa questão do conteúdo local. Na verdade, eu entendo que esse governo, que é um governo golpista, ele vem numa lógica de desmontar todas as ações que fizeram com que a Petrobras se tornasse uma das empresas petrolíferas mais respeitadas e com uma tecnologia avançada. Foi isso que levou a Petrobras a conseguir uma tecnologia e descobrir o pré-sal. Foi a partir de ações de prioridades que foram dadas à pesquisa no interior da empresa, a partir de 2003, que levaram ao fortalecimento de tecnologias e que hoje o Brasil, né, é o país que tem o domínio dessa tecnologia em alta profundidade. Infelizmente, esse é um governo entreguista. E, para se manter no poder, ele está fazendo qualquer negócio. Isso beneficia o capital estrangeiro, beneficia a indústria internacional. Porque, a partir do momento que você abre mão, né, de determinadas prioridades para o setor, e, nesse caso, nós estamos falando das regras nacionais que priorizam, né, a contratação de brasileiros nessa área,
você abre para que o capital internacional possa fazer essa exploração. O pré-sal já foi entregue, né? As normas que existiam no sentido da proteção do pré-sal, para que ele viesse a trazer, né, a médio prazo, principalmente, recursos, né, para o Brasil, e dentro disso, o fundo social, onde eram destinados 50% desses recursos para a saúde e para a educação, né? E isso se jogou a pá de cal. E quem lê o projeto Ponte para o Futuro, né, que está nos sites do PMDB, sabe exatamente ao que eu estou me referindo. Então, é uma lógica entreguista, né, onde há interesses, porque nós sabemos que o pré-sal é hoje uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. E essa questão das regras locais para a exploração do petróleo vai na mesma linha, né? Espero que nós tenhamos uma leitura por parte dos parlamentares do Congresso Nacional e do Senado que vá para além, né, dos interesses próprios e das suas benesses para a próxima eleição, e que nós possamos realmente fazer um debate do que é estratégico para o Brasil, né, do que significa a geração de emprego e renda aqui no nosso país, garantindo, né, que nós tenhamos empresas nacionais que possam realmente trazer retorno ao Brasil. Nada disso que eu estou dizendo, né, coloca uma pá de cal naquilo que foram ações errôneas, equivocadas ou corruptas dos mais diversos partidos, né? E eu acho que o que falta dizer é isso, que às vezes se faz uma leitura muito limitada e muito reduzida, e que isso é proposital, né? Quando nós temos um governo onde já tem uma série de ministros denunciados na Lava Jato, neste momento, isso é normal, né? Ninguém está indo para a rua bater panela, né, ou se colocar contrário, o que foi feito anteriormente. Então, nós temos que ter clareza do que está acontecendo com o país. Eu acho que temos vários aspectos aí que agora vêm, né? Temos a terceirização das atividades fim, né? Um projeto que está tramitando lá no Congresso Nacional. Temos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Então, tudo que nós tínhamos como patrimônio em termos de garantia de direito aos trabalhadores brasileiros está se jogando no lixo. Infelizmente, por conta de um Congresso irresponsável e entreguista também, que vai na mesma toada do atual presidente Temer. Então, isso tem que ser dito, porque a história tem que ser registrada, né, em todas as suas interpretações, né, em todas as suas versões. O que, infelizmente, a grande mídia brasileira faz nesse momento, e acho que a operação que foi intitulada Carne Fraca, vem bem nesse momento, onde se joga o holofote nisso, e todas as questões de perdas de direitos estão passando no Congresso Nacional sem nenhum debate mais aprofundado com a população. Isso é proposital. Então, acredito, né, que essa moção ela é importante e que isso traz para nós aqui um espaço de discussão que deve, sim, fazer parte do nosso dia a dia, né, porque aquilo que é definido no Congresso Nacional tem, né, as suas repercussões em nível local. Então, acredito que a Casa tem que se posicionar sim, vou votar favoravelmente. Mais uma vez, elogio a iniciativa do vereador Bruno Pessutti e espero que a gente possa estar contribuindo para que nós tenhamos um debate com mais conteúdo, né, porque não é o que acontece no dia a dia na grande mídia. E nós temos que registrar isso
porque é um processo de rapinagem que está sendo vivido nesse momento no nosso país. Então, tudo que a gente avançou em termos da nossa capacidade e demonstrou que o Brasil, quando há investimento em pesquisa, ele tem especialista, tem técnicos, tem pesquisa de ponta, que foi o que aconteceu com a Petrobras, né? Nesse momento está sendo jogado fora. Acredito, e vou fazer o uso da fala no grande expediente, que nós temos que debater mais a questão da reforma da Previdência também. Até porque agora vem um pacote do prefeito Rafael Greca, que não foi debatido também com os servidores, onde não há, né, um momento de diálogo antes de que os projetos cheguem a essa casa, para que, de fato, os servidores e servidoras do nosso município sejam ouvidos. Então, seria isso. Achei importante fazer esse registro e espero realmente que a sociedade consiga se informar, consiga se mobilizar para que não haja essa alteração na legislação em relação à indústria do petróleo e do gás, no que diz respeito às regras, né, de exploração local e de proteção mesmo desse setor, que é fundamental para a nossa soberania. Obrigada. Ainda em discussão, requerimento do vereador, diversos vereadores, melhor dizendo, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.